agora a gente vai falar sobre amor, né? A gente está falando sobre solidariedade, que tem tudo a ver com amor. O amor que devemos ter com a gente mesmo. Quando falamos em amor próprio, devemos estar cientes que ele está baseado no valor que Deus nos dá. E deixa eu te contar uma coisa, Deus nos tem em grande estima, tanto que nos criou a sua imagem e semelhança. Mas qual é a real importância desse amor para a nossa vida e na nossa relação com o outro? Nós vamos agora, então, ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade conversar com o pró-reitor do santuário, o padre Samuel Fidelis, sobre o que a Bíblia nos diz a respeito do amor próprio. Bom dia, padre Samuel, seja bem-vindo. Bom dia, Vanessa, bom dia a todos que nos acompanham. É uma grande alegria recebê-los também aqui na casa de Nossa Senhora. Padre Samuel, vamos começar então falando com o pessoal de casa. O que a Bíblia nos fala sobre amor próprio? Então, eu diria que o amor é o tema por excelência, não é, das Sagradas Escrituras. Tanto que quando Jesus Cristo é indagado sobre qual o maior dos preceitos, ele diz, olha, o maior dos preceitos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, entendendo que o amor a Deus, ele decorre deste amor ao próximo e no meio destas duas coisas está este a si mesmo. Então, diríamos que a Sagrada Escritura, ao dizer que temos que amar o próximo como a nós mesmos, ela ajuda a entender que a nossa relação com Deus e a nossa relação com o outro tem a ver com a medida que nós temos sobre nós, sobre em que medida nós nos conhecemos, nós nos apreciamos e na medida com que nos amamos, somos capazes de transbordar amor na relação uns com os outros e também na nossa relação com Deus. E é isso que quer dizer quando, eu comecei aqui falando sobre o amor de Deus para com a gente, né? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Isso é uma prova de amor contundente, indiscutível, e a gente precisa levar isso em consideração, né? Quando a gente fala que o nosso amor próprio é baseado no amor que Deus tem para com a gente, é nesse caminho, né, Padre Samuel? Com certeza, quando se diz que Deus nos cria por amor e para o amor, o que está por detrás é isso, né? Quando o apóstolo Paulo diz, não é, que foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, já bem antes de o mundo ser criado, para que nós fôssemos perante a sua face, sem mácula e santificados pelo amor. O amor, portanto, é o grande projeto de Deus. E quando nós vamos lá ao livro do Gênesis e se vê que Deus olha para a criatura, que Ele faz a sua imagem e semelhança e vê esta criatura como sendo boa, isto é, como sendo uma criatura em quem Ele repousa o seu amor, isso vai ser repetido lá, quando nós vamos nos evangelhos, né, se diz que após Cristo ser batizado, eis o meu filho muito amado, o que nós conseguimos compreender é isso, né? Nós somos um objeto profundo do amor de Deus, que é um amor desde sempre e para sempre. Conseguimos compreender ali também que particularmente em Jesus Cristo, o Filho amado, nós somos feitos filhos adotivos e, portanto, o amor é um mandamento a nós, não é? Quer dizer, se Deus, em sendo Ele quem é, nos ama, assim também nós temos que ter para conosco, para com o nosso corpo, para com os nossos projetos, uma atenção especial, não é? Um amor, quer dizer, o amor de Deus em direção a nós é uma pedagogia para que nós também aprendamos a nos amar, cuidemos de nós. E a gente sempre fala aqui, né, sobre essa questão do amor de Deus, e quando Deus, nos pede para cuidar do templo dele, que é o nosso corpo, é isso, né, Padre Samuel? É olhar com mais carinho para aquela casquinha, entre aspas, que habita a grandiosidade que é o Espírito Santo, né? Com certeza, é preciso aqui já situar assim, é evidente que nós descobrimos contemporaneamente, quer dizer, não está propriamente nas Escrituras essa compreensão mais prolongada do indivíduo, do sujeito, deste cuidado que nós temos, por exemplo, no sentido de uma saúde enquanto prevenção da doença, no sentido estrito.
né? O texto bíblico, ele não tem como uma preocupação imediata o sujeito. Quer dizer, o sujeito, quem nós somos, a nossa pessoalidade, sempre está em face à nossa relação com Deus e a nossa relação uns com os outros. Então, quando a Bíblia diz, olha, que cada um de nós é um templo do Espírito Santo, hoje, à luz do conhecimento contemporâneo, a gente consegue entender o que significa este templo, não é? Entendendo o que é esta matéria, como a saúde é importante, como o bem-estar que todos nós buscamos, ele tem a ver com o equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Então, a gente tem condições de dilatar aquilo que a Bíblia traz, não é? Num conceito ainda bem circunscrito, digamos assim, aquela compreensão que é templo, casa, morada, e hoje nós conseguimos entender, não é? Esta morada, o que é esta morada que é templo do Espírito Santo? É o nosso corpo, nossa matéria, em que nós temos a nossa alma, a nossa dimensão espiritual, e como o tesouro mais profundo daquilo que nós somos, está Deus, né? Que habita em nós, porque recebemos esse sopro de vida dele na medida em que nos criou. Padre Samuel, a gente precisa, claro, cultivar o amor próprio, né, que é a base da autoestima, do nosso relacionamento para com o outro, né, a partir do momento que nos amamos, conseguimos transbordar esse amor para o outro, mas até que ponto, assim, né, como identificar o limite desse amor próprio para o egocentrismo também, que é uma coisa, né, totalmente diferente? Eu diria que a própria descrição do mandamento, voltando às Escrituras, nos ajuda a entender. Olha só, amar o próximo como a si mesmo. Percebamos nós, há um em si, quer dizer, olhar para si, perceber o próprio eu, mas ao mergulhar dentro de si, não ser autocentrado, mas se perceber em comunhão com o todo. Então, aí que eu acho que está a diferença. É um mergulho dentro de si, é uma consciência das próprias necessidades, é um cuidado, uma ternura para consigo mesmo, valorização das próprias qualidades, aceitação dos próprios avessos. E esse mergulho para dentro de si é, ao mesmo tempo, um arrebatamento em direção a Deus, porque percebemos que a nossa vida só tem as graças e as qualidades que tem porque recebemos de Deus, e a gente também tem a capacidade de olhar para o lado. Por isso que eu diria, este mandamento, amar o próximo como a si mesmo, ele ajuda a entender que por detrás da subjetividade, quer dizer, no momento em que nós nos descobrimos como sujeitos que têm desejos, que têm carências, que têm anseios, exatamente quando a gente percebe a nossa subjetividade, a gente é capaz de se comunicar com a intersubjetividade, né? Vamos à própria Escritura, quando se diz assim, olha, Israel, amai o estrangeiro, porque vós também foste estrangeiro na terra do Egito. Olha só, amando a mim mesmo, me percebendo como alguém despatriado, angustiado, sempre inquieto, como alguém que tem necessidades, carências, eu vou perceber que também há outras pessoas nessa mesma situação. Então é um mergulho para dentro de mim que ajuda ao mesmo tempo a descobrir os outros. Tanto quanto, por exemplo, os profetas dizem assim, olha, quando encontrares um corpo nu, cobre-o, ali está a carne da tua carne, osso dos teus ossos. Então a Bíblia o tempo todo vai ajudando a entender que é preciso estar mergulhado dentro de si, e ao mergulhar dentro de si não ser em si mesmado, mas perceber que este em si tem a ver com os outros, né? Portanto, se nós temos necessidades, temos que ser empáticos também uns com os outros. Ser empático às necessidades alheias também. Padre Samuel, a gente está vivenciando, né, um período muito importante, que é a espera do nascimento de Cristo, né? A gente está passando pelas semanas do Advento e é um tempo muito propício para fazer essa reflexão também, né? Olhar para dentro da gente, sentir quais são as nossas necessidades, né? Depois de um ano tão movimentado como foi 2022, fazer essa reflexão, né? Essa autoanálise para que possamos, né, ajudar o próximo também no ano que está por vir, 2023. Com certeza, o Advento, preparando para o Natal, é um tempo para se despertar para a beleza da humanidade. Beleza da humanidade quer dizer ver a humanidade, cada um de nós,
nosso corpo, nossos sentimentos, nosso ser no mundo como sendo um lugar que deve ser fecundado e visitado pela graça de Deus. Então, onde está o fundamento do amor próprio? Já existe na perspectiva do livro do Gênesis, quando percebemos que Deus nos faz à sua imagem e semelhança e nos cria como criaturas boas. Portanto, percebemos que, antes de tudo, Deus nos reveste com a sua ternura e com o seu amor. E tanto mais agora, já que o Verbo de Deus se fez carne. Portanto, todo o cuidado que nós temos para com nós mesmos tem, antes de tudo, a motivação de saber que Deus quis cuidar em nós, assumindo nossa humanidade. Por isso eu diria que o tempo do Advento é um tempo em que somos chamados a nos despertar para o amor, para o cuidado e para percebermos o valor da nossa existência, né? Nenhum de nós pode negligenciar a própria vida, o autocuidado, já que o próprio Deus escolheu vir ser um de nós e nos cuidar a partir de nós, né? Perfeito. Padre Samuel, queria agradecer a presença do senhor aqui nessa terça-feira e pedir para a gente terminar o nosso bate-papo, né, de hoje com uma bênção para as pessoas que estão nos acompanhando em casa. Sou eu que agradeço e gosto de lembrar uma das frases do Oscar Wilde, que é um pensador muito interessante, que diz, olha, apaixonar-se por si mesmo é a única forma de amor permanente. Então, não é ser autocentrado, não é só preocupar somente consigo mesmo, mas é poder estar em si, apreciar-se, porque na medida em que a gente se cuida, se ama, se respeita, fica mais fácil cuidar do outro e perceber que o outro não está diante de mim como alguém que atrapalha o meu desejo, o meu desenvolvimento, mas na medida em que eu me aprecio, que eu me valorizo, em que eu me deixo ser alcançado pela graça de Deus, eu também posso fazer esse movimento arrebatador em direção aos outros. E tomando consciência também, voltando à frase deste pensador, apaixonar-se por si, pelas próprias coisas, pela própria vida, é a única forma de amor permanente, não é? E amando a nós mesmos, passaremos a amar os outros. E a bênção de Nossa Senhora da Piedade, que invoco sobre a vida de cada um que agora nos escuta nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Padre Samuel, muito obrigada pela participação do senhor aqui no Manhã da Piedade hoje, viu? Uma excelente semana para o senhor. É uma alegria, até breve. E a gente vai continuar falando de amor agora. Como bem disse o Padre Samuel, o amor próprio, ele é o pilar da autoestima, da autoconfiança e do autoconhecimento. Sem ele, a gente não consegue desenvolver essas três competências e aproveitar todos os benefícios de vivenciá-las em sua plenitude. Além disso, quando nos amamos, cuidamos não apenas da nossa saúde mental, mas também da saúde física e emocional, o que impacta diretamente no nosso relacionamento com o outro. E para conversar um pouquinho sobre essa importância, né, a importância desse amor, agora eu vou receber virtualmente a Graziele Zamboni, que é pedagoga, mentora e idealizadora do podcast Café com o Senhor, onde diariamente ela compartilha reflexões sobre temas importantes e atuais como esse, né? À luz da Bíblia. Bom dia, Grazi! Grazi, acho que ainda não entrou. A gente está sempre falando aqui, né, sobre a importância desse amor, sobre a importância de olharmos para nós mesmos em relação à nossa saúde física, claro, né? A gente precisa estar com o físico em dia, mas a gente precisa também olhar para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional, porque é disso que depende. São três pilares, como eu disse anteriormente, né? E é disso que depende o nosso bem-estar. E quando estamos bem com a gente mesmo, é muito mais fácil estar bem com quem está ao nosso redor, né? Será que a Grazi já entrou? Eu acho que está quase entrando, então vamos continuar conversando aqui, porque ela já vai entrar para falar um pouquinho mais sobre a importância desse amor, a importância de olharmos com mais carinho para nós mesmos. Grazi, bom dia, seja muito, muito bem-vinda. Bom dia, Vanessa, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. A gente estava falando aqui sobre amor próprio, sobre a importância de olharmos com mais carinho para a gente. E assim, no seu podcast você trata esses assuntos que são extremamente atuais e atemporais também, né?
Sim, sim. Vocês estão me ouvindo? Porque estava Estamos bem ruim bem, minha conexão. Ah, estamos então tá bom. bem. Eu gosto muito de falar mais voltado para as mulheres, porque nós precisamos, né, ter esse cuidado próprio com a gente, e como o Padre Samuel vinha falando, né, é o mandamento de Deus, amá-lo sobre todas as coisas, mas amar a nós mesmos, é, assim, antes do outro, né, e eu acho que hoje há uma inversão, Uhum. e eu vejo muito forte isso, Vanessa, principalmente dentro das relações de casamento, com os filhos, e a gente se perde em algum momento, entende? A gente estava falando, né, anteriormente, eu estava falando com o Padre Samuel sobre essa questão, né, de conseguirmos ter esse olhar carinhoso e caridoso também com a gente, porque isso influencia diretamente o nosso relacionamento com o próximo, né, Grazi? Seja com o nosso esposo, a nossa esposa, seja com os nossos filhos, no relacionamento no trabalho, relacionamento de amigos. Exatamente. E é quando a gente não se reconhece, a gente vai se afastando, vai se fechando. E nós somos um ser que estamos em constante transformação, em mudança. Então, às vezes, quando eu falo com alguém sobre autoestima, eu falo assim: ah, mas eu não consigo me olhar no espelho. Eu acho que é o primeiro passo, se olhar, tentar se reconhecer e ver assim aonde eu me perdi, aonde ficou. E não é o excesso de vaidade, mas a gente tem que se gostar. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Como é que eu posso amar o meu filho mais que a mim mesmo? E parece, quando eu falo isso, principalmente com mães, pesa um pouco, mas assim, nós temos que nos amar em primeiro lugar, para passar força, para passar respeito, para que eles se sintam seguros a partir da nossa imagem. E isso faz parte de um processo, inclusive, de cura interior, porque muitas de nós, ao longo, vamos nos ferindo e a gente não permite se reconciliar com a gente mesmo e nem com Deus. Tem gente que vai, confessa, procura o sacramento, mas não fez esse momento íntimo com ele mesmo, entendeu? E é um processo, né? Como a gente sempre fala aqui, é realmente um processo, né? Você emerge nesse autoconhecimento, nessa autoanálise e a partir daquilo que você consegue, né? Entender das suas necessidades e se curar emocionalmente também, você consegue transbordar esse amor para quem está do seu lado, né, Grazi? Exatamente, né? Nós somos convidados, né, a ser luz de Cristo. E as pessoas querem uma mágica, acham que vai acontecer assim, uma varinha, tchum, e muda. Não, é constante, é diário, tem que ter uma intimidade todo dia com o Senhor para a gente melhorando, né? Para a gente mesmo, e aí a gente consegue levar isso para o outro. E essa questão, eu gosto muito, né, de ter o meu tempinho, de arrumar meu cabelo. Eu acho que é importante de passar um batonzinho. Eu brinco que meu filho fala que eu não durmo sem batom, mas é que eu gosto, eu acho que eu fico bem, que tem que ser assim. E é isso, levar pequenas coisas que vão fazendo a diferença. E aí você começa a transmitir para o outro isso. Seu marido chega e te vê feliz, te vê arrumada, ou vocês chegam juntos, isso é diferente de encontrar uma pessoa derrubada, desanimada, que não nem pergunta, né, como é que foi seu dia. Faz parte desse processo de amor próprio, o cuidado, né? O cuidado interior e exterior. E no seu podcast, Grazi, você fala bem voltado para nós mães, né? Agora me incluo nesse grupo também, para nós mães, porque acaba que com a maternidade a gente começa a colocar várias outras demandas na nossa frente, né? É o filho, é o marido, é a casa, é o trabalho, enfim, a gente vai ficando lá no finalzinho da fila. E isso não é interessante, né? A gente primeiro tem que se cuidar para ter saúde física, emocional, mental, para sim dar conta das múltiplas tarefas que temos no dia a dia. Né? Exatamente. O podcast ele traz a Lectio Divina e eu procuro trazer mesmo assim o que eu sinto no meu dia a dia, é, o que eu vou aprendendo no caminhar mesmo com o Silvio, com os meus meninos.
Eu já sou mãe de dois, gente, sou vovó também, né? Então, e com as mãezinhas, eu, né, acompanho o grupo de mães aqui, também tenho participação muito grande com os jovens, o que me faz ver os dois lados. E eu vejo assim que não adianta a gente colocar os filhos em primeiro lugar, gente. Parece pesado, mas em primeiro lugar tem que ser Deus. E depois nós temos que ter esse amor e saber dividir. É muito importante, quando se tem filho, ter um momento, por exemplo, com seu esposo, um dia na semana, não precisa ser muitas horas, não, mas uma horinha que você dedica. Isso reflete no nosso relacionamento, a importância desse cuidado próprio e para com aquele que você se deu, né? Que no caso o seu marido é a sua outra metade. E Sim. muitas vezes se perde nessa caminhada, principalmente quando chegam os filhos. Grazi, eu adorei bater esse papo rapidinho com você, por isso já te convido para vir no Manhã da Piedade na semana que vem para a gente falar sobre mais assuntos voltados para esse universo da maternidade, da mulher na igreja, né? O importante papel que nós mulheres temos na igreja. Vou pedir para deixar aqui, ó, já está aqui no rodapé, suas redes sociais, Instagram, Spotify também. Quem quiser te conhecer um pouquinho mais, as redes sociais estão aqui. Muito obrigada, viu? Uma excelente Obrigada a você, terça-feira para você. a vocês também, beijo. Um beijo!